E representantes sindicais dos servidores públicos do estado de Goiás entraram com mandado de segurança para reverter a venda do Hospital do Servidor no Parque Acalanto, em Goiânia. A unidade de saúde pertencia ao IPASGO e foi comprada pelo estado por 128 milhões de reais. Ainda nesta semana, ela vai começar a funcionar como Hospital da Criança e do Adolescente. Para falar sobre esse assunto, nós estamos em contato a partir de agora aqui no Sinal Aberto com a Bia de Lima, presidente do Sintego, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás. Bia, bom dia, muito obrigada pelo contato conosco aqui no Sinal Aberto. Bom dia, Jéssica, bom dia a todos que estão nos acompanhando neste momento. Bia, foi então o sindicato, né, dos trabalhadores, os representantes sindicais entraram então com um mandado de segurança contra a venda do hospital. O que se pretende com essa ação? O que essa ação, na verdade, está questionando? Na verdade, o governo fez uma manobra muito intensa para conseguir adquirir o nosso hospital. O governo poderia ter compro qualquer outro hospital. Aliás, tem um punhado de hospitais à venda em Goiânia. Mas, na verdade, desde o começo, o governo armou e buscou obter esse hospital de todas as maneiras. Num primeiro momento, em 2019, o governo articulou já comprar o hospital. E, naquele momento, a presidente do Conselho Deliberativo do IPASGO era a Flaviana, presidente do Sindsaúde. E, naquele momento, as entidades que compunham o Conselho Deliberativo foram contra. E como o Conselho Deliberativo do IPASGO não é paritário, a maioria é composta dos membros do governo, mais os donos de hospitais que têm assento no Conselho Deliberativo, que é outra coisa absurda que nós entendemos. Como é que pode os donos de prestadores de serviço de saúde poder ter assento no plano de saúde que eles prestam serviço? São as contradições. E, nesse momento, novamente, outro absurdo. Naquele momento, o Conselho Deliberativo foi desfeito, a presidência renunciou, aliás, renunciou em massa os representantes das entidades e o governo, mesmo assim, considerou como vendido o hospital. Informou essa questão lá nas justificativas da medida do projeto de lei que foi enviado para a Assembleia, e lá na Assembleia nós tentamos falar com todos os deputados, entregamos documentos para todos os deputados, mas infelizmente a base do governo, que é a maioria, votou aprovando a venda do hospital. Veja, qual foi o outro absurdo? Nós fizemos uma reunião, eu tenho um assento representando o Sintego, assim como a SEG, que hoje preside o Conselho Deliberativo através do subtenente Luiz Cláudio, o presidente do Sindipúblico, o Nilo, e a Nelma, que é vice-presidente da Ugopós. Somos nós que estamos lá representando as entidades, portanto, os verdadeiros donos, que são os servidores públicos, já que é preciso dizer a toda a população que o Hospital do Servidor Público não tem dinheiro do governo. O dinheiro que foi feito o hospital é só com dinheiro do contribuinte do IPASGO. Nós que somos os usuários, nós que somos os agregados e, portanto, quem contribui. Lá não tem dinheiro do governo. E aí, outro ponto que é um absurdo, um absurdo. O próprio secretário de Saúde disse, e ele era o presidente do IPASGO, teve momento que ele foi secretário de Saúde e presidente do IPASGO simultaneamente, portanto, o comprador e o vendedor. Como isso ia ficar muito feio, a secretária de Economia buscou um apadrinhado lá no Rio de Janeiro e colocou provisoriamente a estar presidindo o IPASGO, já que o presidente anterior era contra a venda do hospital, que era o doutor Hélio, ele era contra vender. Aí eles buscaram, portanto, um novo integrante, puseram para estar no Conselho Deliberativo. Nesse momento, quem preside o Conselho é o nosso amigo, companheiro que preside a SEGO, o subtenente Luiz Cláudio,
E nós falamos o tempo inteiro que nós não éramos favoráveis à venda do patrimônio dos servidores, que é o nosso hospital, que é um sonho antigo que nós acalentamos. E o próprio secretário de Saúde disse que compraria o hospital por 150 milhões. Olha que absurdo! O novo presidente, indicado pela secretária de Economia, disse que ia vender o hospital por 128 milhões. Então, é a primeira vez, e isso está em ata, eu mesma disse lá na reunião do CDI, que era a primeira vez na minha vida que eu vi algo tão estranho, tão inédito. O vendedor, que é o presidente do IPASGO, oferecendo um valor muito aquém do mercado, oferecendo 128 milhões, quando o próprio comprador, que neste caso, na figura do secretário de Saúde, já disse que compraria, inclusive está no Popular, está registrado publicamente, que compraria por 150 milhões. E, incrível, o presidente do IPASGO vendeu o nosso hospital por 128 milhões, quando no mercado o nosso hospital valeria de 180 a 200 milhões. São os absurdos, são as armadilhas, são as estratégias que esse governo tem se valido para se apropriar de algo que não é dele. Quer fazer campanha, quer fazer política às nossas custas, porque sempre foi assim. Sempre usa o IPASGO para fazer política, seja para cabide de emprego, como é o caso agora que o presidente veio lá do Rio de Janeiro para assumir a tarefa de vender o nosso hospital a um preço bem menor, e seja para fazer com que o IPASGO sirva aos interesses partidários, politiqueiros do governo, porque não era para atender o hospital materno-infantil, porque poderia comprar qualquer outro hospital, tem um punhado de hospital sendo vendido. Por que vai comprar justamente aquele que não está à venda, aquele que é do servidor público? Então, nós, as entidades que representamos formalmente, legalmente, os servidores do IPASGO, nós somos contra, tanto é que no dia da votação, houve outra manobra, onde o presidente não chamou a reunião, e mesmo assim o presidente do IPASGO passou por cima do CDI e chamou reunião e vendeu a toque de caixa na calada, sem nenhum representante das entidades dos servidores públicos para autorizar essa venda. Então, nós estamos questionando judicialmente, porque entendemos que foi feito manobras e manobras para que o governo pudesse se apropriar do nosso hospital, que é um sonho que acalentamos há décadas. Ter um hospital que fosse referência no mercado, referência para o servidor público. Então, esse é um problema sério que a gente espera que a Justiça de Goiás possa acudir e tentar reverter esse processo que eu chamo de armadilha que o governo fez para se apropriar de algo que não é dele. Cileide, está aqui com a gente então a presidente do Sintego, Bia de Lima. Bom dia, Bia, obrigada pela sua presença. Então, pelo que eu estou entendendo, do ponto de vista legal, vocês estão questionando dois aspectos. Um é a reunião do Conselho Deliberativo, né, que vocês estão dizendo que foi feito sem a presença dos representantes dos trabalhadores, e também a respeito desse valor, de como foi definido o valor. Nesse caso, Cileide, os dois problemas básicos eram esses. Na primeira reunião que nós fizemos com o secretário de Saúde, nós estávamos caminhando para um aluguel do hospital e o governo pagaria em torno de 700 a 1 milhão mensal para o IPASGO, que era um caminho que a gente estava construindo. Tudo armação, porque, na verdade, o governo buscou alguém do Rio de Janeiro para estar à frente do IPASGO, justamente para proceder à venda e passando por cima dos verdadeiros donos, que são as entidades que representam os servidores públicos. Então, é a primeira vez que o mercado daria o valor do nosso hospital seria em torno de 180 milhões a 200 milhões. Quem disse isso foi o próprio
membro do CDI representando os donos de hospitais. Ele disse isso, está em ata. Falou, olha, o governo está querendo comprar um hospital muito barato. O preço não é esse. E aí o próprio presidente do IPASGO, olha só, isso está em ata, porque eu disse para ele, que é a primeira vez que a gente vê o vendedor oferecendo um preço abaixo do que o próprio comprador já ofereceu. Então, o comprador, que seria a Secretaria de Saúde, ofereceu 150 milhões e o presidente do IPASGO entregou o nosso hospital por 128, quando no mercado ele valeria 180, 200 milhões. Só aí nós temos um prejuízo na ordem de mais de 40 milhões. Outro grande problema, como é que você pega um patrimônio que não pertence ao governo e se apropria dele? Porque esse é o valor que nós estamos entendendo de apropriação, já que as entidades que representam os servidores não concordaram com a venda. E aí, para não ter problema, eles foram na última hora, na última cena, no dia 28, dia 23 de dezembro, quando não tinha mais prazo, eles pegaram e o presidente disse que não tinha os documentos e não tinha prazo hábil para a gente analisar a documentação. O governo foi lá por conta e interesse e fez, como eles são maioria no CDI, e aprovaram sem nenhum membro das entidades dos servidores públicos. Então, nós estamos questionando isso na Justiça. Nós já vimos questionando lá atrás, lá em 2019, quando fizeram a mesma manobra, porque isso vem se arrastando. Lá em 2019, o governo fez a mesma coisa, né? Montou a Arapuca, fez sem a representação dos servidores. Já estamos contestando isso desde 2019. E agora, novamente, a mesma estratégia. Então, nós entendemos, Sileide, que essa prática do governo de querer, a qualquer custo e a qualquer circunstância legal, porque ele tem maioria na Assembleia, ele foi lá e votou e pronto. Então, o governo está... primeiro que ele pegou o nosso hospital sem nenhuma autorização e fez dele hospital de campanha. Naquele momento, Sileide, nós não brigamos, não fomos contra, por entender o momento da pandemia, da urgência das pessoas. Então, nós entendemos isso e não brigamos, não falamos. Nós falamos, olha, poderia pelo menos ter pago um aluguel, não pagou. Mas tudo bem. Agora, daí, pegar o hospital e se apropriar dele da forma como está acontecendo, é um desrespeito, mais uma vez, com os servidores que acalentaram por décadas o objetivo de ter um hospital referência, um hospital que regulasse o mercado. Porque esse é o problema, que a maioria dos prestadores nem queria que nós tivéssemos um hospital, que o IPASGO tivesse hospital. Por quê? Porque a questão hoje da máfia, das UTIs, você tem problema direto, porque o IPASGO só é notícia dessa maneira, quando é polícia invadindo o IPASGO por conta de roubalheiras, quando é para fazer essas manobras. Então, o IPASGO, infelizmente, rotineiramente, tem sido objeto de notícias só ruins, notícia de polícia lá dentro, porque os que o governo indica sempre tem se feito malversação daquilo que não lhe pertence, e nesse caso o próprio governo também, porque ele se apropria do recurso que não é do governo para entrar no caixa do governo. Não sei se você sabe que 1,2 bilhão entra no orçamento do governo quando não faz parte do orçamento do governo, porque são recursos dos servidores públicos. Aí o governo coloca isso como se fosse orçamento. Está errado. Esse motivo que caiu o doutor Hélio, porque ele se recusou e cortou e taxou lá a questão das cotas e gerou toda aquela situação complicada, foi porque a Secretaria de Economia tinha dito que não podia ter gasto por conta do IRRF e quis travar o próprio plano de saúde, que não é do governo. Então, essa é uma questão. Outra que nós estamos debatendo e que tem problemas também. Bia, vocês fizeram algum tipo tiveram alguma consultoria para dizer que estabelecer o valor do hospital para vocês poderem afirmar que o hospital custa 180 ou 150 e não os 128 que o Estado pagou? Esse foi o argumento que nós estamos nos valendo para não autorizar a venda, porque
tanto o IPASGO quanto nós, as entidades, não temos necessariamente um indicativo técnico correto para dizer que o IPASGO valia X ou Y. Então, esse foi o argumento que nós buscamos junto ao presidente do IPASGO, que nós queríamos que pudesse ter uma empresa para oferecer o valor correto e aí sim, quem sabe, colocar em discussão aberta verdadeiramente quanto seria possível a venda, apesar de que nós não concordamos com a venda, mas pelo menos, se nós sabemos que a maioria do CDI é composta pelos membros do governo, era favas contadas que ali iria ser vendida a qualquer jeito, porque o governo tem 6 assentos, enquanto nós temos 4. Então, essa matemática não vai fechar nunca. Então, o que nós gostaríamos? Que, pelo menos, pudesse ser feita uma avaliação correta. E na documentação que nós entregamos para a Justiça, é que, ora, a Goinfra fala um preço, ora, os prestadores que têm hospitais falam outro, e o próprio governo fala outro. Então, você tem diferentes avaliações e motivo que não é possível dizer concretamente, tecnicamente, qual é o valor de mercado, qual é o valor do ponto de vista imobiliário, qual é o valor, até mesmo o valor agregado que poderia advir por conta do que significaria para o IPASGO. Então, estas avaliações técnicas que poderiam embasar tanto a nós, entidades, quanto ao próprio governo, para dizer que, olha, embasado nesta posição, o valor é esse, é X ou Y. Não, ninguém fez. A bem da verdade, o governo definiu um valor e foi lá e pagou bem menos do que o próprio governo tinha oferecido. E foi isso que concretizou. O próprio secretário de Saúde disse que pagaria 150 milhões, e aí o presidente do IPASGO ofereceu 128 e bateu o martelo em 128 milhões. E, inclusive, nem disse para nós, cadê esse dinheiro? Para onde que ele foi? Cileide, você acredita que o governo queria esse dinheiro, sabe para quê? Para abater, segundo o governo, abater os custos que o IPASGO tem com a Goiásprev, a Previdência. Ou seja, você faz um arremedo orçamentário, uma política interna que nem isso vai significar investimento para o próprio IPASGO. Então, nós estamos, a bem da verdade, numa ciranda financeira de interesse exclusivo do governo Caiado. Só isso, mais nada. Então, o dinheiro vai evaporar, não vai significar melhoras para o IPASGO e seus prestadores e também para os seus usuários, e não vai significar para o governo nada, porque, na verdade, quem é que vai efetivamente saber o que aconteceu com o dinheiro dessa venda do hospital? Porque na hora de tirar para construir, nós levamos uma década com muita dificuldade, fazendo economias, e nós acompanhamos isso. Inclusive, fomos nós que denunciamos a malversação na hora de construir o hospital. Tem denúncias nossas. E nós fomos formalmente, protocolamos no Ministério Público, protocolamos no Tribunal de Contas do Estado, tem lá. Nós fomos lá dizendo, olha, a empresa está fazendo coisas indevidas, por que o IPASGO não zela? Então, por essas e outras, nós estamos pedindo que os servidores públicos possam ter assento na gestão do IPASGO. Nós estamos pedindo uma gestão compartilhada, já para que a gente acompanhe, não pela televisão, não pelos noticiários policiais, mas que a gente acompanhe o que está sendo feito do nosso plano de saúde. Porque o plano de saúde não é do governo. O plano de saúde é exclusivamente dos servidores públicos. Lá não entra dinheiro do governo, lá sai dinheiro para o governo. É diferente. Então, nós precisávamos, pelo menos, ter assento na gestão para que nós pudéssemos conhecer por dentro o que se faz ou se deixa de fazer, quase sempre se deixa de fazer em favor do hospital. Porque quem mora no interior do estado só paga IPASGO, não tem atendimento do IPASGO. E agora, porque faz tempo, muitos anos que nós estamos cobrando isso, o governo está com essa desculpa agora, diz que está vendendo o hospital para criar clínicas no interior do estado e atender os usuários. É mais
politicagem mais uma vez. Então, nós estamos muito contrariados, motivos que a gente espera que a justiça venha se valer desses argumentos que nós estamos apresentando e, assim, quem sabe, segurar, apesar de que o governo já está lá dentro, já se apropriou, já pôs o pessoal, já está, desde antes da venda, já estava lá dentro e continuou e já mudou todo o materno infantil lá para dentro do nosso hospital. Muito difícil, mas pelo menos poderia se pagar um preço de mercado, pelo menos. Mas não, é só ciranda orçamentária mesmo. Rubens. Bom dia. Pelo contato com a gente aqui na Sagres, né, para analisar essa situação. Só para finalizar, tem alguma expectativa sobre quando uma decisão vai ser tomada, ô Bia, no judiciário? Porque, como você disse, o governo está agilizando já para esse mês de janeiro o funcionamento lá do novo Hospital da Criança e do Adolescente nessa estrutura. Tem alguma expectativa sobre prazo ou não, Bia? Muito difícil, Rubens, porque, a bem da verdade, o governo também tem muita força junto ao judiciário. Tanto é que em 2019 nós entramos na justiça por conta da decisão e da manobra feita lá naquele momento, e agora de novo. Mas esperamos que a justiça se faça e se faça rápido, pelo menos para acudir do ponto de vista orçamentário, já que do ponto de vista prático eu tenho muitas dúvidas que algo se reverterá. Pela experiência que a gente tem no serviço público, de como o governo se vale das questões e como ele atua, eu particularmente sou muito cética diante dessas questões, mas continuaremos lutando em favor dos servidores públicos. Esse é o nosso papel e não nos arredaremos dele. Obrigado, Bia, pela entrevista aqui. Um bom trabalho aí para você e um bom ano, bom 2022, Bia. Obrigada, Rubens, Jéssica, Cileide. Bom trabalho para vocês. Que tenhamos notícias mais alentadoras nesse ano 2022, porque 2021 foi muito difícil e a gente tem, lógico, que ter esperança de dias melhores. Continuemos com essa esperança. Muito obrigada. Forte abraço. Obrigado, Bia de Lima, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Goiás.